A Carol viveu agora uma cena muito legal, que foi primeiro quando você começa a entender, porque é um sofrimento muito grande que ela vive o tempo todo, né, Carol? E aí ela resolve contar para a prima. Vamos ver essa cena em que ela conta para a prima, porque eu acho que ela resume um pouquinho o que é. Vamos ver. As pessoas, né, devem viver essa angústia, né? Eu escutei muito relato de pessoas que sentiam exatamente isso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo me enquadrar. Eu não consigo cumprir esse papel, que é muitas vezes social, né? Uma pressão social. E aí, ver vídeo ou muitas questões dentro de casa, com a família, que eu acho que a Joyce acho que nem sabe se esse mundo existe. Exato, a mãe, né? Na rua, com a prima, que também não sabe muito bem o que é. Então, vai ser um momento da Ivana de enfrentar muita coisa. Como é que foi para você com a sua família, quando você falou com a sua família sobre isso? Essa aceitação, como é que aconteceu? A minha família foi assim, desde a minha infância, minha mãe fala que eu percebia que eu era diferente, porque eu sou a caçula, a sexta de 5 meninos. Então, eu já usava roupas dela, salto dela, e ela falava assim... menino, isso não é roupa de homem, é de menina, né? Aí eu falava, mãe, deixa. E ela deixava, sabe? E a minha família nunca condenou, como também não incentivava. Eles deixaram com que eu caminhasse. E aí, veja que eu demorei até 37 anos para realmente exteriorizar a Paula. Uhum. Por conta dessa sociedade machista que vivemos, sexista, né? O medo que eu tinha, porque eu já estava na educação, na área, então, quer dizer, eu tinha medo de perder esse meu emprego, e é uma atividade que eu gosto muito, né? Que eu amo, né? Que eu me dedico plenamente. Mas, enfim, eu comecei a entrar num processo de depressão, e aí foi quando eu procurei a ajuda médica para poder realmente fazer todo esse processo, todo esse trabalho, e aí exteriorizar a Paula, porque eu digo até que eu nasci Paula, né? E muitas pessoas até falam assim, e você não era fulano? Aí eu digo assim, meu irmão gêmeo, né? Porque a minha identidade, meu caráter, a minha formação, tudo se construiu através daquele personagem, vamos dizer assim. Uhum. E hoje está a Paula Beatriz. A gente tem aqui na nossa plateia, deixa eu pegar o microfone, uma das pessoas que vieram para participar e que contou uma história que tem a ver com a questão da aceitação familiar, que é a Andréia. A Andréia tem uma filha, a filha dela tem como amiga Tudo bem? Pode levantar? Pode. Que aí todo mundo te vê melhor. Conta a história da sua filha. Bom, minha filha, ela está no último ano do ensino médio e chegou em casa muito triste, falando justamente o que a Paula falou. Mãe, quanto sofrimento que o meu amigo tem, porque ele não é aceito pela família dele. Ele é trans? Ele é trans. Então ele é uma menina trans? Não, ele é um menino que se vê menina, ele se vê no corpo de uma menina. Então ele é uma menina trans, exatamente. Isso, exatamente. Aí eu falei assim... O nome da minha filha, Ana Beatriz, eu falei assim, Bia, eu não entendo nada disso, eu não sei como é que funciona. Aí ela foi na internet, foi me mostrando, eu falei assim, nossa, mas quanto sofrimento para ele, e principalmente por ele não ser aceito pela família, mas ele é aceito na sala de aula. Na sala tudo bem, na escola? Tudo bem, na escola tudo bem, então ele só pode, ele se sente feliz dentro da sala, ele encontra o apoio dentro da sala, ele não encontra esse apoio com a família dele. E aí uma vez, parece que teve uma discussão na casa dele, ele foi para a escola muito triste, aí a minha filha chegou em casa muito triste, aí falou assim, mãe, e agora? Ele está muito triste, ele está sofrendo muito. Eu falei assim, manda ele para cá, se eles não quiserem, que parece que houve uma discussão e não tinham para onde ir, eu falei assim, manda ele para cá, vamos ficar com ele. Ou seja, Jairo, a questão do acolhimento... O ideal seria que fosse familiar, mas quando não possível, vai fazer toda a diferença, né? Porque, como ela falou, a Joyce vai dar muito problema, provavelmente, até o entendimento. Então, esse acolhimento pode... Isso em qualquer coisa na nossa vida, né? O acolhimento faz toda a diferença. A reação da família, o acolhimento da família faz toda a diferença em vários aspectos da vida da gente, né? E nessa fase da infância ou da adolescência, é muito difícil para o garoto ou para a garota se perceberem, né? Diferentes, não aceitos, excluídos. Muitas vezes essas crianças são vítimas de violência, apanham em casa. Ah, isso é coisa que merece, vai ser corrigido com surra, com tapa. Então, às vezes, ainda hoje, a
A gente tem reações muito catastróficas dentro de casa, famílias que expulsam essas crianças ou esses adolescentes, né? E sem dúvida nenhuma, a mudança de postura, de comportamento da família é o diferencial, né? Talvez a Paula hoje é a mulher que ela é, porque provavelmente ela teve o apoio, o suporte, a convivência, o amor da família. Então isso faz toda a diferença. Por outro lado, a gente sabe que não é fácil, assim. Por exemplo, ela falou, acho que a questão que ela vai viver com a personagem, vai viver com a Joyce, é exatamente para mostrar que, na verdade, não é fácil essa aceitação inicial, né? O que não alivia o fato de você ter que realmente tentar conversar, tentar se aproximar. Você é pai, eu sou mãe, você futuramente será. A gente acaba querendo sempre o melhor para o nosso filho. Eu acho que o grande medo que muitas famílias têm é do sofrimento que aquele filho possa ter diante dessa nova realidade que ela não imaginava para o filho, né? Sim, a gente percebe justamente esse mundo, como ele é, como a gente vive numa sociedade machista, como as pessoas sofrem diante dessa desigualdade tremenda que a gente vive. Se a gente já encontra, e se as mulheres já sofrem tanto para ter desigualdade salarial no mundo, fazendo o mesmo trabalho que o homem, já sofrem uma desigualdade salarial enorme, já sofrem violência doméstica, né? Você imagina uma pessoa que tenha esse tipo de dificuldade de se identificar com o corpo em que nasceu e precisa fazer todo esse trabalho para ser aceito dentro da sociedade. Uhum. Então, você como pai, é óbvio que você vai se preocupar com o bem-estar do seu filho dentro disso, mas é exatamente isso. A gente se preocupa porque a gente tem consciência da sociedade que a gente vive. Agora, o trabalho, eu acho que é o contrário. A gente tem que tentar se informar e fazer esse movimento para que essa sociedade seja modificada, porque isso é imprescindível, isso tem que acontecer agora. E acho que isso se estende para diversas outras áreas de sexualidade, sim, mas também de percepção do nosso ambiente, que a gente tem que tomar uma atitude. A gente precisa de um mundo mais compassivo, sabe? Olha, a gente vai começar o encontro do jeito que a gente gosta. Com uma história de respeito às diferenças, uma história real e que tem tudo a ver com o que a personagem da Carol está vivendo na novela Força do Querer. Eu tenho certeza que a Ivana, você vai adorar também, tenho certeza que a Ivana adoraria conhecer a Paula Beatriz, que está aqui com a gente. Vou pedir para a Paula vir para cá. A Paula é a primeira diretora trans da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. A minha parceira, Gabriela Lian, foi conhecer o trabalho da Paula, porque ela é responsável por 1.000 alunos, cerca de 70 funcionários, e a gente queria ver como é que é a relação dela com pais e alunos. Vamos ver. Paula Beatriz é diretora em uma escola pública de São Paulo e está se preparando para mais um dia de trabalho. Só nessa função ela está há 14 anos, mas com uma mudança significativa. É que ela chegou aqui como diretor. Minha descoberta de identidade foi na adolescência, de que eu não pertencia ao sexo biológico que eu nasci. Esse processo se decorreu por volta do ano de 2005. Estava em depressão e aí procurei ajuda médica, né? Mas já sabendo o que eu de fato queria. Hormonioterapia, era realmente fazer a cirurgia da próstata de mama. Você sempre sonhou em ser professora? Sempre. Né? Eu recordo, aos 8 anos de idade, uma tia me perguntando qual profissão que eu seguiria. E eu respondi, professora. Você respondeu já no sexo feminino? Sim. Eu sou abusada. Ela sempre tá muito bonita. Ela também ensina a gente não fazer essas coisas erradas. Você nunca teve problema nem com pais, alunos, outros professores? Não, nunca tive. Sou uma privilegiada. Mas o que eu gosto dela mesmo é que ela se importa com o nosso futuro. As crianças ficavam na dúvida, principalmente as crianças. Se eu era homem, se eu era mulher, então eles vinham perguntar, porque a criança ela é muito sincera, muito direta. Eu voltava à pergunta, o que você acha? Aí alguns falavam, mulher, outros falavam assim, não, é um homem, mas é gay, né? Eu falei, isso, exatamente. Então é questão de você estar esclarecendo. Eu acho ela uma pessoa muito exemplar, né? Não por ela ser trans, pra mim ela é como todas as mulheres. Ela é muito legal. A Adriana é professora aqui hoje, mas foi aluna da Paula há mais de 20 anos. Quer dizer, acompanhou toda a mudança dela. Com certeza. Naquela época em que você tinha aquele professor lá atrás e hoje você vê a Paula como diretora, quem que você acha que é mais feliz? Eu acho hoje, atual.
Eu acho que hoje ela brilha mais. Se eu continuar assim, como ela tá me ensinando, eu provavelmente posso ser uma pessoa muito melhor no futuro. Eu acho que aí a gente vai ter uma sociedade muito melhor no futuro. Só ouvindo essas crianças falarem, né? Eu acho que você alcançou algo que todo ser humano deseja, que é a questão do respeito, né? Você se sente hoje respeitada pelo que você é, como ser humano. Exatamente, né? Acho que o respeito que é fundamental somente para nós, né? Enquanto travestis, mulheres transexuais, os homens trans, né, dessa identidade e a dignidade, né? E eu, como eu disse, né, sou uma privilegiada que eu estou inserida no mercado de trabalho, né? E aí eu fico indagando assim, porque é uma escola pública, fiz o concurso, então é diferente. E será que eu seria contratada numa escola privada, né? Dariam essa oportunidade para mim? Né? Porque ainda há essa grande dificuldade para todas nós. Que é a aceitação para que você consiga poder exercer a profissão que você quer. A gente já falou mais uma vez aqui que fica aquela ideia de que qualquer pessoa trans tem uma veia artística, né? Que ela vai ser assim, ela vai ser uma cantora, uma atriz, então que tudo bem. Mas não, existem pessoas que querem ser professoras, médicas, advogadas, vendedoras de loja, faxineiros, o que for. E ela tem que ser respeitada nessa condição dela, né? Me diga uma coisa, Carol, o que você tem ouvido? Você está passando, a sua personagem está no momento da descoberta, né? Paula disse que com 8 anos ela já sabia que ela queria ser mulher. A sua personagem vive o momento da descoberta. O que você tem ouvido mais das pessoas? Olha, as pessoas andam falando pra mim coisas muito bonitas na rua. Que apoiam, que acham que ela devia ser feliz. Muita gente ainda não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo com a Ivana. Mas eu tô surpresa, eu tô muito feliz que a personagem tá tendo essa repercussão tão bacana nas ruas. Mas, de fato, eu acho que ainda muita gente não sabe exatamente o que tá pra vir, assim, na vida da Ivana, sabe? Muita gente acha que ela é lésbica, né? Que é diferente. Orientação sexual e identidade de gênero são coisas distintas. Já vamos botar então o Jairo para explicar. A gente sempre toca nesse assunto, já fala logo qual é a diferença, né, Jairo? A orientação sexual é para onde meu desejo se dirige, né? Então, se eu gosto de pessoas do mesmo sexo, eu sou homossexual. Se eu gosto de pessoas de um sexo diferente, sou heterossexual. Ou se eu gosto, né? Eu tenho sinto atração por pessoas de ambos os sexos, eu sou bissexual. Diferente da identidade, que é como eu me vejo, como eu me entendo, como eu me percebo. Muitas vezes, assim, na infância, na adolescência, tem uma própria confusão da criança, assim, do que exatamente eu sou, né? Acho que a Paula até contou um pouco isso, né? Quer dizer, no começo, fica achando que a própria criança acha que ela é homo ou que ela é bi, e aí depois ela entende, né? Nos casos de trans, que é uma questão mais ampla, que é uma questão da identidade, que é uma questão de como ela se sente mesmo, né? O que eu achei muito interessante ali na reportagem é mostrar como a relação, Thiago, da criança com ela é livre desse preconceito. Ela não analisou todo o processo de sofrimento, ela não sabe do processo de sofrimento, nada do que ela viveu para chegar até ali. E ela observa exatamente a relação que ela tem com ela ali, né? Com essa pessoa que ela conhece. Sim, eu acho isso fantástico, essa relação da criança, essa história da pureza toda, né? Eu fiz um personagem, né, que foi o Nico, que era um personagem que queria ser pai, né, no caso, e sofria toda essa dificuldade porque era casado, né, com um homem desde o início da trama, no caso da trama do Valsir, Amor à Vida, e eles tinham toda essa dificuldade que queria ter um filho através de inseminação artificial, passou por todos os percalços disso, acabou depois perdendo o companheiro dentro da trama e adotou uma criança também, sofreu muitos preconceitos para conseguir adotar essa criança na trama, mas no final terminou com 2 filhos, terminou junto com o Félix, foi aquela super torcida no Brasil também. Eu acho que foi um personagem que simbolizou um pouco isso, que acabou quebrando um pouco essa barreira e contou com esse carisma. E tinha muito essa coisa das crianças. Até hoje é um personagem que eu encontro pessoas super, às vezes, de 11 anos, 12 anos, que assistiam na época. E tem isso de você fazer essa conexão com a criança, porque isso da pessoa, é do carisma, quando você está querendo ajudar, quando você está querendo fazer o seu trabalho bem feito, quando você está simplesmente... a gente tem que perder, eu acho, no nosso dia a dia, esse tipo de entrave que a gente coloca para todo tipo de pessoa funcionar em sociedade, porque é isso, a gente não pode ter isso. Eu acho que muitas vezes é a questão do não conhecimento que faz com que essas barreiras surjam.
Eu acho que às vezes as pessoas têm vergonha de dizer, por exemplo, que não sabem, Mariana, o que é uma trans, ou o que é... Tem vergonha de simplesmente se informar, e aí acaba muitas vezes rejeitando sem saber o que é, o que está se passando, né? E as pessoas, eu sinto assim que as pessoas, elas têm não só isso, e não só o preconceito também, de não saber o que está acontecendo e já ter uma negativa. Isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero nem saber. E eu acho que a gente lida com pessoas, com seres humanos, com sentimentos diferentes, né? Com situações diferentes, e que a gente tem que ter um respeito por todos. Eu não posso falar da sua vida e você não pode falar da minha, porque eu não sei o que se passa na sua vida. E você não sabe o que passa na minha. Eu acho que quando as pessoas começarem a entender isso, que todos têm problemas, todo mundo tem dificuldade, e respeitar os problemas, as dificuldades, os acertos, os erros que todos nós temos e vamos ter ao longo da nossa vida, acho que o mundo vai ficar muito melhor. É verdade. Médica para poder realmente fazer todo esse processo, todo esse trabalho e aí exteriorizar a Paula, porque eu digo até que eu nasci Paula, né? E muitas pessoas até falam assim, e você não era fulano? Aí eu digo assim, meu irmão gêmeo, né? Porque a minha identidade, meu caráter, a minha formação, tudo se construiu através daquele personagem, vamos dizer assim. Uhum. E hoje está a Paula Beatriz. A gente tem aqui na nossa plateia, deixa eu pegar o microfone, uma das pessoas que vieram para participar e que contou uma história que tem a ver com a questão da aceitação familiar, que é a Andréia. A Andréia tem uma filha, a filha dela tem como amiga Tudo bem? Pode levantar? Pode. Que aí todo mundo te vê melhor. Conta a história da sua filha. Bom, minha filha, ela está no último ano do ensino médio e chegou em casa muito triste, falando justamente o que a Paula falou. Mãe, quanto sofrimento que o meu amigo tem, porque ele não é aceito pela família dele. Ele é trans. Ele é trans. Então ele é uma menina trans. Não, ele é um menino que se vê menina. Ele se vê no corpo de uma menina. Então ele é uma menina trans, exatamente. Isso, exatamente. Aí eu falei assim... O nome da minha filha é Ana Beatriz. Eu falei assim, Bia, eu não entendo nada disso. Eu não sei como é que funciona. Aí ela foi na internet, foi me mostrando. Eu falei assim, nossa, mas quanto sofrimento para ele. E principalmente por ele não ser aceito pela família. Mas ele é aceito na sala de aula. Na sala, tudo bem, na escola? Tudo bem, na escola, tudo bem. Então, ele se sente feliz dentro da sala. Ele encontra o apoio dentro da sala. Ele não encontra esse apoio com a família dele. E aí, uma vez, parece que teve uma discussão na casa dele, ele foi para a escola muito triste. Aí a minha filha chegou em casa muito triste. Aí falou assim, mãe, e agora? Ele tá muito triste, ele tá sofrendo muito. Eu falei assim, manda ele para cá. Se eles não quiserem, que parece que houve uma discussão e não tinham para onde ir. Eu falei assim, manda ele para cá. Estava em depressão e aí procurei ajuda médica, né? Mas já sabendo o que eu de fato queria. Hormonioterapia, era realmente fazer a cirurgia da próstata de mama. Você sempre sonhou em ser professora? Sempre. Né? Eu recordo, aos 8 anos de idade, uma tia me perguntando qual profissão que eu seguiria. E eu respondi, professora. Você respondeu já no sexo feminino? Sim. Eu sou abusada. Ela sempre tá muito bonita. Ela também ensina a gente não fazer essas coisas erradas. Você nunca teve problema nem com pais, alunos, outros professores? Não, nunca tive. Sou uma privilegiada. Mas o que eu gosto dela mesmo é que ela se importa com o nosso futuro.
As crianças ficavam na dúvida, principalmente as crianças. Se eu era homem, se eu era mulher, então eles vinham perguntar, porque a criança ela é muito sincera, muito direta. Eu voltava a pergunta, o que você acha? Aí alguns falavam, mulher, outros falavam assim, não, é um homem, mas é gay, né? Eu falei, isso, exatamente. Então é questão de você estar esclarecendo. Eu acho ela uma pessoa muito exemplar, né? Não por ela ser trans, pra mim ela é como todas as mulheres. Ela é muito legal. A Adriana é professora aqui hoje, mas foi aluna da Paula há mais de 20 anos. Quer dizer, acompanhou toda a mudança dela. Com certeza. Naquela época em que você tinha aquele professor lá atrás, e hoje você vê a Paula como diretora, quem que você acha que é mais feliz? Eu acho hoje, atual. Eu acho que hoje ela brilha mais. Se eu continuar assim, como ela tá me ensinando, eu provavelmente posso ser uma pessoa muito melhor no futuro. Eu acho que aí a gente vai ter uma sociedade muito melhor no futuro. Só ouvindo essas crianças falarem, né? Eu acho que você alcançou algo que todo ser humano deseja, que é a questão do respeito, né? Você se sente hoje respeitada pelo que você é, como ser humano. Exatamente, né? Acho que o respeito que é fundamental, somente para nós, né? Enquanto travestis, mulheres transexuais, os homens trans, né, dessa identidade e a dignidade, né? A Carol viveu agora uma cena muito legal, que foi primeiro quando você começa a entender, porque é um sofrimento muito grande que ela vive o tempo todo, né, Carol? E aí ela resolve contar pra prima. Vamos ver essa cena em que ela conta pra prima, porque eu acho que ela resume um pouquinho o que é. Vamos ver. As pessoas, né, devem viver essa angústia, né? Eu escutei muito relato de pessoas que sentiam exatamente isso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo me enquadrar. Eu não consigo cumprir esse papel, que é muitas vezes social, né? Uma pressão social. E aí, ver vídeo ou muitas questões dentro de casa, com a família, que eu acho que a Joyce acho que nem sabe se esse mundo existe. Exato. A mãe, né? Na rua, com a prima, que também não sabe muito bem o que é. Então vai ser um momento da Ivana de enfrentar muita coisa. Como é que foi para você com a sua família, quando você falou com a sua família sobre isso? Então, essa aceitação, como é que aconteceu? A minha família foi assim, desde a minha infância, minha mãe fala que eu percebia que eu era diferente, porque eu sou a caçula, a sexta de 5 meninos. Então eu já usava roupas dela, salto dela, e ela falava assim, menino, isso não é roupa de homem, é de menina, né? Aí eu falava, mãe, deixa. E ela deixava, sabe? E a minha família nunca condenou, como também não incentivava. Eles deixaram com que eu caminhasse, e aí, veja que eu demorei até 37 anos para realmente exteriorizar a Paula. Uhum. Por conta dessa sociedade machista que vivemos, sexista, né? O medo que eu tinha, porque eu já estava na educação, na área, então quer dizer, eu tinha medo de perder esse meu emprego, e é uma atividade que eu gosto muito, né? Que eu amo, né? Que eu me dedico plenamente. Mas, enfim, eu comecei a entrar num processo de depressão, e aí foi quando eu procurei a ajuda. Ficar com ele. Ou seja, Jairo, a questão do acolhimento, o ideal seria que fosse familiar, mas quando não possível, vai fazer toda a diferença, né? Porque, como ela falou, a Joyce vai dar muito problema, provavelmente, até o entendimento. Então, esse acolhimento pode... Isso em qualquer coisa na nossa vida, né? O acolhimento faz toda a diferença. A reação da família, o acolhimento da família faz toda a diferença em vários aspectos da vida da gente, né? E nessa fase da infância ou da adolescência, é muito difícil para o garoto, para a garota se perceberem, né? Diferentes, não aceitos, excluídos. Muitas vezes essas crianças são vítimas de violência, apanham em casa. Isso é coisa que merece, vai ser corrigido com surra, com tapa. Então, às vezes, ainda hoje, a gente tem reações muito catastróficas dentro de casa, famílias que expulsam essas crianças ou esses adolescentes, né? E sem dúvida nenhuma, a mudança de postura, de comportamento da família é o diferencial, né? Talvez a Paula hoje é a mulher que ela é, porque provavelmente ela teve o apoio, o suporte, a convivência, o amor da família. Então isso faz toda a diferença. Por outro lado, a gente sabe que não é fácil, assim, por exemplo, ela falou, acho que a questão que ela vai viver com a personagem, vai viver com a Joyce, é exatamente para mostrar que, na verdade, não é fácil essa aceitação inicial, né? O que não
alivia o fato de você ter que realmente tentar conversar, tentar se aproximar. Você é pai, eu sou mãe, você futuramente será. A gente acaba querendo sempre o melhor para o nosso filho. Eu acho que o grande medo que muitas famílias têm é do sofrimento que aquele filho possa ter diante dessa nova realidade que ela não imaginava para o filho, né? Sim, a gente percebe justamente esse mundo, como ele é, como a gente vive numa sociedade machista, como as pessoas sofrem diante dessa desigualdade tremenda que a gente vive. Se a gente já encontra, e se as mulheres já sofrem tanto para ter desigualdade salarial no mundo, fazendo o mesmo trabalho que o homem, já sofrem uma desigualdade salarial enorme, já sofrem violência doméstica, você imagina uma pessoa que tenha esse tipo de dificuldade de se identificar com o corpo em que nasceu e precisa fazer todo esse trabalho para ser aceito dentro da sociedade. Então, você como pai, é óbvio que você vai se preocupar com o bem-estar do seu filho dentro disso, mas é exatamente isso. A gente se preocupa porque a gente tem consciência da sociedade que a gente vive. Agora, o trabalho, eu acho que é o contrário. A gente tem que tentar se informar e fazer esse movimento para que essa sociedade seja modificada, porque isso é imprescindível, isso tem que acontecer agora, e acho que isso se estende para diversas outras áreas de sexualidade, sim, mas também de percepção do nosso ambiente, que a gente tem que tomar uma atitude, a gente precisa de um mundo mais compassivo, sabe? Olha, a gente vai começar o encontro do jeito que a gente gosta. Com uma história de respeito às diferenças, uma história real e que tem tudo a ver com o que a personagem da Carol está vivendo na novela Força do Querer. Eu tenho certeza que a Ivana, você vai adorar também, tenho certeza que a Ivana adoraria conhecer a Paula Beatriz, que está aqui com a gente. Vou pedir para a Paula vir para cá. A Paula é a primeira diretora trans da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. A minha parceira, Gabriela Lian, foi conhecer o trabalho da Paula, porque ela é responsável por 1.000 alunos, cerca de 70 funcionários, e a gente queria ver como é que é a relação dela com pais e alunos. Vamos ver. Paula Beatriz é diretora em uma escola pública de São Paulo e está se preparando para mais um dia de trabalho. Só nessa função ela está há 14 anos, mas com uma mudança significativa. É que ela chegou aqui como diretor. Minha descoberta de identidade foi na adolescência, de que eu não pertencia ao sexo biológico que eu nasci. Esse processo decorreu por volta do ano de 2005.